simulação, e também a ideia é que seja multiprofissional, porque quando a gente fala em laboratório de simulação, não é somente para os procedimentos, mas também para situações em que a gente vive no dia a dia e pode servir também de cenários para formas de avaliação, né? São várias salas em que a gente vai alternando os alunos por essas salas e a gente pode trabalhar em cima disso de forma multidisciplinar e multiprofissional, né? Conversei com a chefe da biblioteca daqui e acho, obviamente, as bibliotecas precisam ter uma outra visão hoje em dia, inclusive pensar também nessas bibliotecas virtuais, né? Isso o Centro Biomédico pode ajudar a assinatura através da rede Sirius, né? Que é a rede aqui que ajuda nessa parte. Então, a gente pode definir quais são as melhores opções em termos de bibliotecas e plataformas virtuais para os alunos e para os professores e técnicos também. Temos aqui um curso de fisioterapia para ser iniciado, que não tem na universidade, está junto ao Estudo de Nutrição. Temos um desafio grande, que é o campus de Cabo Frio, né? Eu acho que foi um erro estratégico só levar na área de saúde o curso de medicina, porque é um curso que tem um custo muito grande. E, como eu disse, como tem um ciclo básico comum, eu acho que tinha que ter outras áreas de saúde lá, nesse campus de Cabo Frio. E isso ajuda a otimizar até mesmo os recursos humanos, né? De qualquer maneira, a própria organização atual já é um grande desafio, né? E avaliar com as unidades que vocês têm interesses e tem outros cursos fora do Rio, mas primeiro eu acho que a gente precisa organizar o nosso próprio curso aqui na instituição, né? São mais ou menos 8 frentes. A segunda frente é de extensão. Eu acho que a gente tem que fazer projetos. E o Centro Biomédico, dos 4 centros da universidade, é o centro que tem mais potencial de ter projetos de integração junto à comunidade, né? A área de saúde, obviamente, interessa muito a comunidade. Então, a gente pode ter projetos integrando as nossas unidades. E se nós tivermos pelo menos 3 projetos, a gente consegue fazer um programa do Centro Biomédico, um programa de extensão. Isso pode dar uma visibilidade e um interesse muito grande. Da mesma forma, para a graduação, na questão da extensão, a gente pode ter disciplinas que sirvam também como extensão para todas as unidades. Mas para ver tudo isso, é ideal que a gente fizesse uma comissão multiprofissional, porque a gente está em processo de curricularização da extensão, aliás, estamos bem atrasados, né? Mas estamos perdendo uma oportunidade de ter esses projetos aí no nosso centro biomédico, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem tempo para resgatar essa oportunidade. A terceira frente, em relação aos técnicos administrativos, é uma classe que realmente se queixa que fica sempre esquecida, mas é uma classe extremamente importante para o dia a dia, é como se fosse um motor, né, de todas as nossas unidades. Então, a gente tem que pensar na promoção de saúde física e mental. Aqui, o Instituto de Educação Física promove, às vezes, algumas atividades de relaxamento e de atividade física também para os profissionais, então a gente tem que ter horários preparados para isso. A gente pode pensar aí no campo da Zona Oeste como fazer isso, mas não pode esquecer de promover isso. Eles geralmente pedem que tenham cursos de especialização para ajudar não só a carreira, plano de carreira através do capacite, mas também eles têm interesses próprios. Então, a gente pode oferecer alguns cursos de especialização para os técnicos e rever as demandas de cada unidade. Obviamente, cada unidade tem a sua demanda de técnicos, umas mais, outras menos, mas que estão sempre aí presentes. A gente precisa fazer um plano do centro, né? Se cada um ficar fazendo seu plano, não vai para frente. Acho que tem que ter um plano mais central. Em relação aos docentes, nós já fazemos aqui atualmente, na verdade, está como um curso de extensão, que é um programa de educação em saúde. Mas a ideia é que esse curso de extensão avance para um programa de pós-graduação e, eventualmente, até mesmo para um mestrado profissional. Eu acho até que os novos professores, por exemplo, ao entrarem no estágio probatório, naquele período de 3 anos, eles deveriam, até como meta, durante esses 3 anos, fazer esse curso de educação em saúde. Porque muitas vezes nós viramos professores de repente, né? Nós temos nossas atividades profissionais, aí tem um concurso para professor, e aí acordamos no dia seguinte como docentes. Mas às vezes sem a preparação adequada, e hoje existe muito estudo em relação a isso, as metodologias de ensino, de avaliação, então a gente não pode deixar isso de lado, a gente precisa capacitar melhor
os nossos professores, inclusive os mais antigos também, não só os mais novos. Nós temos um sistema aqui de registro de carga horária com Planind, mas o Planind acaba não sendo adequado para o nosso centro. Nós fazemos muitas atividades, trabalhamos muito, e isso não tem visibilidade até mesmo junto da reitoria. Então, a gente precisa repensar essa forma e também a forma de avaliação docente, né? Eu acho que precisamos ampliar até para ver como é que a gente pode estimular algum docente a melhorar seu desempenho, né? Então, isso também já existe alguma proposta em relação a isso, né? E acordos de cooperação técnica, tanto nacional como internacional, porque isso muitas vezes fica dependendo do professor que conhece um outro professor de fora, ou o próprio aluno que às vezes tem contato. Então, isso não é adequado. O adequado é que a instituição, no nosso caso, o Centro Biomédico, tenha esses registros das instituições que nós temos acordos de cooperação técnica. Isso dá uma visibilidade maior e isso também ajuda a atrair mais alunos e também mais professores, né? O quinto tópico é em relação à pós-graduação, né? É um grande potencial do Centro Biomédico, mas também nós precisamos mostrar quais são os cursos lato sensu que nós temos, quais são os cursos stricto sensu que nós temos, né? E fazer um portfólio disso tudo para dar visibilidade, né? Porque eu sempre digo, quando a gente vai para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, outras instituições, a gente vê que o Instituto Biomédico, Centro Biomédico, ele tem uma importância muito grande. E aqui na UERJ, o Centro Biomédico não é muito valorizado. Eu acho que isso é que precisa resgatar. E o potencial desse nosso centro, né? Uma das formas de fazer isso é dando mais visibilidade ao que a gente faz. Então, mostrar, listar todos os cursos que nós temos, inclusive de pós-graduação, lá para o Estrito Senso. Algumas disciplinas, inclusive, de mestrado e doutorado, elas podem e devem ser ofertadas a mais de um curso, né? Hoje não faz sentido uma disciplina ficar muito restrita a um curso só. Elas têm que ser ofertadas para outros cursos também, desde que haja interesse, né? Como já disse sobre o laboratório de simulação, mas pode ser usado não só para graduação, mas também para pós-graduação, principalmente para alguns programas de residência. E organizarmos aqui a nossa sessão clínica de forma multiprofissional para todas as residências de saúde, de acordo com algum tema necessário, né? Na área de pesquisa também, que é outro grande potencial, né? Eu acho que a gente já tem, mas podemos fazer mais projetos de pesquisa integrados com várias unidades do centro. Já existe uma proposta de ter um biobanco, porque hoje o que existe cada um tem seu biorepositório, então aí cada um fica com seu freezer a menos 80, e assim a gente não otimiza os recursos. Então a ideia é que tenha esse biobanco central, não é nenhuma invenção, várias instituições já possuem, e que tenha que ter o seu critério de entrada, de saída, termos de consentimento, mas há necessidade da gente organizar dessa forma. Isso facilita, inclusive, trabalhos futuros, retrospectivos também. Cursos de capacitação à pesquisa, em pesquisa, porque eu que faço parte do mesmo comitê de ética e pesquisa, eu vejo chegar vários projetos lá inadequados, mal redigidos por nós mesmos, né, pesquisadores da universidade, termos de consentimento inapropriados. Então, a gente precisa melhorar esse nosso desempenho na elaboração dos projetos de pesquisa para que sejam até, inclusive, aprovados mais rapidamente e que a gente aproveite as oportunidades que vêm surgindo aí com as agências de fomento. Também um centro de apoio à pesquisa no sentido de o centro biomédico ter o seu bioestatístico para dar apoio aos projetos, a captação de recursos, a prestação de contas, e cada um fica com essa sua unidade, com essa sua demanda, e a gente não tem recurso humano para isso tudo. Então, a gente pode centralizar isso através do centro biomédico, né? Fundo de reserva, eu sei que é difícil, eu não vou nem prometer, mas eu acho que a gente tem que buscar isso, porque as publicações hoje estão cada vez mais difíceis, as revistas estão cobrando cada vez mais, e a gente precisaria ter um fundo para apoiar essa publicação. Óbvio que tem que ter critério, quem são os contemplados e por quê, ter um rodízio, enfim, tem um regimento em relação à utilização desse fundo, mas eu acho que não dá para fugir muito disso, mas não, né? As instituições, pelo menos fora do país, todas já têm essa forma de trabalho, né? O penúltimo tópico, para acabar em menos de 5 minutos,
A questão da infraestrutura é um ponto crítico, né? Eu, particularmente, ainda não conheço aí o campus da Zona Oeste, mas certamente dá para imaginar que há dificuldades, né? Aqui a gente tem problema até mesmo para salas de aula, salas para defesa, salas para seminários. Muitas vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, não tem, e aí a gente consegue um espaço alternativo e quando vai ver tem vários espaços ociosos no mesmo dia e horário, né? Porque cada um fica com a sua chave. Então a gente precisa ter uma central de controle disso, um agendamento. Óbvio que o dono do local, né, o serviço responsável pela sala, tem prioridade para todas as marcações, e quem ocupar os espaços ociosos também tem responsabilidade sobre o patrimônio que existe ali dentro. Então, também isso pode ser regulamentado e eu acho que não é difícil de acontecer, basta uma determinação para que isso aconteça, né? A biblioteca eu já comentei. Precisamos de um anfiteatro maior. Hoje aqui o nosso maior anfiteatro são 120 lugares, depois eu vou até querer saber de vocês aí. E isso dificulta a gente ter eventos, até mesmo internos, né? A gente teve um congresso esse ano do Hospital Universitário e a gente ficou se dividindo em vários locais. Então, para que a gente possa atrair eventos de fora e fazermos os nossos próprios eventos, a gente precisa de espaços maiores, né? E que possam ser, inclusive, divididos, né? Hoje também a gente trabalha muito em grupos menores, mas é uma forma de melhor utilizar, né? Essa parte da direita aqui é mais aqui específica desse prédio aqui do IBRAG da FCM, eu posso pular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar depois, né? E o último tópico, então, são programas e projetos de integração, né? A gente pode fazer seminários integrados, centro biométrico, existem vários temas comuns às unidades que possam ter interesse, né? Hoje está se discutindo muito a questão da tecnologia na área da saúde. Está incrível a velocidade da inteligência artificial entrando até na área de ensino, né? E a gente precisa discutir isso, não dá mais para fingir que não está acontecendo. Os alunos estão tendo mais acesso do que os professores. Quem acompanha as redes sociais também pode ver que cada dia surge uma coisa nova e isso pode preocupar. A gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso. Isso foi só um exemplo de tema para ser abordado no seminário do Centro Biomédico, né? Existem muitos outros exemplos, né? A gente pode também fazer uma jornada acadêmica. Várias unidades, até aqui a própria medicina faz a sua jornada acadêmica, a enfermagem faz, o odonto faz. Mas a gente pode fazer uma jornada acadêmica do Centro Biomédico, com aí o curso de farmácia, ciências biológicas, a gente escolheria aí os seus melhores trabalhos na área de graduação, também na área de pós-graduação, e a gente faz premiações, então também forma de dar visibilidade ao que a gente faz aqui também, né? O programa de desenvolvimento docente também tem a ver com aquele curso de educação e saúde, mas nós já fazemos aqui um programa de desenvolvimento docente, com atividades online e atividades presenciais. A ideia é que isso possa ser ampliado para o centro biomédico também. E dois pontos que eu acho críticos. Um é esse centro de comunicação interna e externa, porque temos que ter um canal mais rápido, né? Porque ainda mais vocês que estão no campus mais afastado, não pode esperar que alguém vá aí ou que vocês venham até o Maracanã. A gente precisa ter um canal de comunicação mais ágil e hoje existem várias facilidades para isso, né? O que a gente está usando agora é uma delas, mas não é a única, temos várias outras. E isso também é uma forma de não só de trazer agilidade, mas também de favorecer a nossa comunicação para fora, né? Uma forma de nos apresentar também com os nossos parceiros, né? O último tópico aqui é a questão do programa de apoio psicopedagógico ao estudante. Nós temos aqui o PAP, é um programa bastante exitoso. Saúde mental é uma preocupação grande, não só grande, mas crescente, que é pior. A gente tem tido vários casos, vários problemas. Antes eram restritos, problemas restritos aos alunos de graduação, hoje já vemos problemas com os alunos de pós-graduação, problemas com residentes, problemas com professores, problemas com técnicos administrativos. Então, acho que não dá para mais fingir que não está acontecendo. Então, em vez de cada unidade tentar resolver isso de forma isolada, ou a universidade tentar resolver isso globalmente, que vai ser mais difícil, eu acho que isso pode ser organizado por centros, né? Então, cada dos centros tentaria organizar, aí teria que ter apoio da tua reitoria de saúde também,
Mas a gente já fazemos esse programa e a gente pode usar essa experiência desse nosso programa, porque tem que ter atividades coletivas, né, de trabalho coletivo, como prevenção até e promoção da saúde mental, e também tem que ter iniciativas individuais para algumas questões mais urgentes, e então isso tem que ser trabalhado também. Agora, o último slide é mais sobre algumas especificidades da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, e aí vocês me corrijam se eu cometi algum engano, mas vou apresentar aqui muito baseado pelo site. Aliás, eu parabenizo o site, está muito bem estruturado, não só visualmente, né, layout bonito até, mas tem uma série de informações lá que eu consegui captar. Então, óbvio que sempre pode melhorar, mas o site está bem acima da média do que eu costumo ver. Também baseado em algumas conversas rápidas, né, que eu tive com a professora Catarina, que está afastada agora, mas é a atual diretora, né, do curso da faculdade, e a vice-diretora Aline, eu falei um pouco menos, mas das nossas reuniões lá no Centro Biomédico, né, que eu costumo participar das reuniões do Centro Biomédico com os outros diretores das faculdades, né. Então, alguns pontos que eu me lembrei e fui anotando, né. Esse plano de atuação dos alunos tem uma necessidade de atuação em algumas áreas, né, de assistência farmacêutica, no banco de leite, na área cirúrgica, na área de microbiologia, só para citar alguns exemplos. Eu acho que tem como a gente facilitar isso. Quando eu tenho uma inserção muito grande no Hospital Universitário Ernesto, acho que isso é uma possibilidade de curto prazo para acontecer, né? Eu até já conversei com a direção do hospital, tanto que a que está saindo, o professor Damião, como a que vai entrar, que é o professor Rui. Residências, né? Acho que não tem a residência ainda, mas seriam umas áreas de atuação em análises clínicas, em banco de sangue, em farmácia nuclear também. Um dos exemplos que eu anotei, que eu fui me lembrando para citar, e aí depois vocês me corrijam se tem alguma coisa equivocada, né? Aqui nós temos uma residência multiprofissional que envolve várias áreas da saúde, áreas não médicas, que eu acho que pode ser pensado também para a farmácia e ciências biológicas, né? Pelo que eu entendi, é um curso de farmácia, né? A faculdade tem um curso de farmácia e um curso de ciências biológicas com duas ênfases, né? Uma ênfase em gestão ambiental e outra ênfase em biotecnologia e produção, né? Então, isso pode ser contemplado também através das residências, né? Há uma necessidade de ampliação da farmácia hospitalar, até para receber esse maior número de alunos, né? Como eu disse, tem que ter preferência para os alunos da nossa instituição. Então, acho que já existe, né, esse planejamento, já até houve, né, uma ampliação, mas acho que pode haver uma ampliação maior ainda da farmácia hospitalar para poder receber os alunos. E a questão da farmácia escola e a farmácia viva. A farmácia viva acho que se aplica também ao curso de ciências biológicas, né? E parece que a farmácia escola seria até obrigatória, né? Então não tem nem como, não é uma opção, não é uma alternativa. Acho que o MEC exige que o curso tenha uma farmácia escola, e não sei se já tem um lugar apropriado, mas a gente pode também ver espaços até por aqui para que isso possa acontecer, e a gente tem essa possibilidade, mas isso eu acho que é uma forma do Centro Biomédico colaborar e de pressionar para que isso aconteça, né? Porque se cada unidade tiver a sua demanda e tentar sozinho resolver, não vai conseguir. E o último item é a reposição de vacâncias, que seria uma coisa lógica, nem precisaria estar aqui, mas eu percebi na reunião de Centro Biomédico que estava vendo uma certa dificuldade aí na reposição dessas vacâncias, e isso tem que ser exigido que se cumpra, que essa incorporação da UES pela UERJ não prejudique essa reposição de vacâncias, né? Não são vagas para serem redistribuídas para a universidade, né? As vacâncias têm que ser repostas, e isso não está em discussão. Então, o Centro Biomédico também tem que atuar mais agressivamente até, né? Então, de uma forma geral,
essas são as mensagens principais, e essa mensagem, na verdade, eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Que é a valorização do nosso centro biomédico, através de todas as unidades que compõem, né? Esse nosso centro biomédico tem uma força grande, você vê, não só o estudo de biologia daqui, do IBRAG, mas a Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, o estudo de medicina social, o NEPAD, que é o núcleo de apoio a usuários de drogas, o TICSO, que é um laboratório, a Policlínica Carneiro, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, o Núcleo de Envelhecimento Humano, que era a antiga UNAT, né? O Estudo de Nutrição, a Faculdade de Enfermagem de Odontologia, o Núcleo de Saúde do Adolescente e a Faculdade de Ciências Médicas. Ou seja, são muitas unidades que são fortes, todas elas, e a gente... Só que se a gente for de forma agregada, integrada, a gente vai conseguir muito mais. Então, é como se estivéssemos com um gigante adormecido e a gente precisa acordar logo para aproveitar as oportunidades que existem aí. Então, eu fico aberto aí para perguntas, comentários, críticas e sugestões. Bom, dando seguimento, né, à apresentação do professor, fica a palavra aberta para os membros, né, da comunidade aqui presente. Professor Fábio Forte. Olá, professor Mário, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Fábio, tudo bom? Professor, sou professor do departamento de biologia, né? E, enfim, suas propostas foram muito boas, né? Sua plataforma é muito consistente, né? E nós somos novos na UERJ, né? Então, estamos chegando agora, né? Somos os caçulas, né, da UERJ, apesar de já termos uma história pregressa, mas os caçulas no momento. Então, eu fiz uma pergunta um pouquinho mais geral e um pouquinho mais específica, baseada em uma necessidade que alguns discentes têm colocado. O senhor colocou um bom plano ali para a FCBS, diga-se de passagem. Enfim, muitas ações que vão ser despendidas, né, para os nossos cursos de graduação. E o primeiro ponto a primeira pergunta nós vamos precisar translar, ou seja, nós vamos precisar sair desse campus que nós estamos e ir para o outro campus, né? Que é a nossa sede, que obviamente já foi adquirida. Então, o primeiro ponto como será, caso o senhor ganhe, o apoio da direção de centro para que a gente consiga fazer essa translação? Então, essa é a primeira pergunta, né? A gente vai precisar de um apoio muito grande para que isso aconteça, né? Do seu ponto de vista financeiro, do seu ponto de vista logístico, do seu ponto de vista pessoal. Então, nós vamos precisar de um apoio muito grande, muito robusto da direção de centro. Então, qual seria o plano, teoricamente, da sua direção para que pudesse nos apoiar nesse momento? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto né, eu vi na construção, né, das suas colocações para a FCBS, e há uma coisa muito grande, antes da residência, inclusive, que é de começar a atender alguns anseios dos discentes, né? Não só a farmácia-escola, alguns pontos que são importantes e que estão associados às diretrizes curriculares nacionais. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas obrigam o curso a demandar de algumas ações obrigatórias. E os alunos da biologia, eles têm falado muito de fazerem cursos de análises clínicas, de patologia clínica, inclusive junto com a graduação, né? Isso ser oportunizado dentro da UERJ. Como é que a direção de centro poderia atuar dentro disso, né? A direção, ela atuaria em um ponto, mas também precisaríamos do suporte da direção de centro para que isso possa acontecer. Então, qual a sua visão acerca disso? Tá? E um terceiro ponto, um pouco mais pessoal, né? Como é que o senhor enxerga a nossa vinda para a UERJ? Né? Nós somos novos, nós estamos chegando nesse momento, e é muito importante a gente entender como é a visão, né, da UERJ com a nossa chegada.
né, o nosso acolhimento. Tá bom, professor? Tá bom. Muito obrigado, hein? Obrigado, Fábio, pelas perguntas. E a vantagem, você falou que são jovens na universidade, né? Então temos que aproveitar essa juventude aqui na universidade. E apesar de, como você falou, uma juventude cheia de história, né? Vou anotei aqui os pontos. Primeiro, a questão da transferência, né? Como eu falei, eu não conheço, eu pretendo conhecer, de qualquer maneira, as atuais instalações e as futuras. Eu acho que tem sido considerado como uma conquista, né? Um ganho. Então, eu acho que é vocês que vão passar para o futuro diretor essa necessidade de apoio. Eu acho que é obrigação do diretor do centro biomédico dar o apoio. Eu acho que o apoio financeiro o que o centro biomédico não tem os recursos próprios, né, independente da reitoria para isso, né? Mas eu acho que o que precisar tem que ser buscado, mas às vezes mais importante do que o apoio financeiro é o apoio político mesmo para que as coisas aconteçam. Esse é o ponto. É justamente esse o ponto, é o apoio político. Financeiro é com a UERJ, mas é o apoio político. Não, com certeza. Então, porque se não tiver apoio político, aí fica se enrolando, né, enrolando, vai empurrando com a barriga. Então, e a gente sabe que tem coisas na universidade que acontecem rapidamente, porque há um interesse grande, e tem coisas que estão há anos aí para acontecer, porque não há uma determinação política para que isso aconteça, né? Então, acho que isso aí, essa mudança aí, essa transferência, ela tem que acontecer, porque o pior é essa fase, né, de expectativa, assim, quando vai, então isso é ruim. Então, até que tenha mais estabilidade para todos, né, é preciso que essa situação se defina logo e aconteça de fato. Então, a minha ideia é trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível e assim seja menos um problema. A gente já está cheio de problemas, a gente não pode ficar alimentando outros problemas. Segundo ponto, em relação a cursos, né, de análise clínica, é uma demanda dos alunos, e isso tem como a gente ajudar aqui, né? Até mesmo, obviamente, conheço várias pessoas que trabalham aqui nos laboratórios, professores. Você conhece o professor Firmino aqui, da patologia clínica. Ele gosta muito de atuar na área de graduação e tem outros também, não docentes também, que podem ajudar. Então, isso pode ser iniciado como um curso eletivo, né, para os alunos, e até mesmo um curso de extensão, e até futuramente ver se isso pode se encaixar na grade curricular como uma disciplina obrigatória. Aí vocês é que vão definir um projeto pedagógico, mas para início assim, de curto prazo, já para o primeiro semestre do ano que vem, poderia ser oferecido uma disciplina letiva de análises clínicas, por exemplo, para os alunos de vocês aí. E até mesmo de é só um adendo, e a gente podendo contar com o hospital, contar com o Tixos, contar com essa rede, né? E com o apoio da direção. O ideal é que seja um curso teórico prático, né? Que tenha tanto atividades teóricas, exatamente, mas como atividades práticas também, que eu acho que é isso que traz mais experiência, né? E, por fim, com a minha visão da incorporação, porque no início eu fiquei um pouco perdido, não sabia o que isso traria de impacto, tinha uma visão mais de apoio a uma universidade grande que foi criada e que não podia ser finalizada de repente, então foi nesse sentido mais de suporte, mas o que eu vejo hoje é que a UERJ ganhou muito também, né? Porque muitos aqui tinham a percepção que a UERJ estava só como se fosse uma anfitriã ajudando uma outra instituição, mas na verdade a própria UERJ acabou tendo um ganho grande, só para citar aí a nossa área, né? O curso de ciências biológicas, como é bem conceituado aí, e essas duas ênfases, né, que eu acho que eu não conhecia, eu acho interessante, podem ser ampliados também para outros locais, e o próprio curso de farmácia também, que a UERJ não tinha e passou a ter, né? Além de outros exemplos de outros centros aí também. Então,
Eu acho que hoje essa incorporação está sendo vista com muito bons olhos como crescimento da universidade, né? Porque o que se diz aqui, a universidade não tem que encolher. Se encolher, ela vai entrar em autofagia e vai desaparecer. Ela tem que crescer, incorporar e de forma integrada, né? Mas não incorporar por algum outro interesse, vamos dizer, por interesse institucional mesmo, né? Por política universitária, né? Eu não me considero muito político, né? Considero uma pessoa, sempre trabalhei na área mais médica, mais na área de pós-graduação, de pesquisa, mas hoje é impossível a gente se dizer que é apolítico, porque qualquer coisa que a gente faça tem repercussões políticas, né? Mas foi por isso até que eu resolvi não me aliar a nenhuma candidatura à reitoria, porque eu acho que o centro biomédico tem que ser independente, tem que ter a sua autonomia, né? Então, eu acho importante que a gente mantenha a força, como eu falei, nós, centro biomédico, agora com vocês juntos, né, no centro biomédico, a gente ganhou mais força ainda e temos que utilizar essa força para as nossas demandas aí. Muito obrigado, professor Mário. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Aline, quer falar, né? Professora Aline, fica à vontade. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Peraí, que eu estou no laboratório, é que hoje choveu bastante e estou com um probleminha aqui. Professor Mário, boa tarde a todos. É um prazer revê-lo, né, das nossas reuniões lá do CBI. Eu queria muito agradecer aqui a sua participação, né, trazendo essas propostas, em especial essas propostas para atendimento, né, dos discentes. Né, a gente viu aqui a sua apresentação e eu pude perceber, né, todos os nossos pleitos, né, que levamos nas reuniões dos diretores, né, do CBI, né, e essas propostas nos deixam muito felizes, né, de ver que elas estão contempladas dentro do seu programa e principalmente o aumento dessas oportunidades de estágios, né, tanto para biologia quanto para farmácia. Então, o que eu queria deixar aqui é um agradecimento, né, sobre trazer essas propostas para atender, né, as nossas demandas discentes. Também você falou sobre o corpo técnico, e que é muito importante para nós aqui. Então, eu queria muito agradecer e deixar esse registro aqui sobre essa sua participação, né, e dessas suas propostas. Muito obrigada, viu? Boa Obrigado, tarde. Aline. Obrigado. Não, a questão dos estágios, eu como aluno, ex-aluno da UERJ, eu considero uma atividade importantíssima para os alunos, porque não é só o currículo, né, que contribui com a formação, esses estágios dão uma visão da realidade da futura atividade profissional de cada um, né? Então, eu comecei a fazer estágio, o curso de medicina tem 6 anos, desde o terceiro ano eu comecei a fazer estágio em laboratório até, em laboratório de análises clínicas, depois em maternidade, depois em urgência, depois terapia intensiva. Então, eu estava sempre fazendo um estágio. E hoje a gente vê uma dificuldade grande dos próprios alunos conseguirem esses estágios. Antes era mais fácil, até por conta própria, mas hoje a instituição que precisa organizar e batalhar por esses estágios, senão os alunos ficam perdidos procurando esses espaços, né? Então, acho que cabe ao centro biomédico também manter e conquistar esses espaços para estágios. Sim, sim. E o Centro Biomédico, né, essa parceria com a nossa unidade é sempre importante. Então, eu agradeço muito ter visto aí essas suas propostas, né, contemplando aqui a nossa unidade acadêmica, nossos estudantes e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Nada. Obrigado a você. Mas alguém gostaria de fazer algum questionamento? Professora Carmelinda, fica à vontade. Boa tarde, professora. Eu sou Carmelinda, professora do Departamento de Farmácia. Primeiro, um comentário, ou melhor, uma sugestão, né, que está relacionada com a questão de estágios
que muito nos preocupa, tanto para a unidade de biologia quanto para a unidade de farmácia, né? Os departamentos. E a outra é uma pergunta, uma curiosidade, porque eu entendo que a avaliação é uma ferramenta, hoje não, já há algum tempo, teve proeminência na década de 90, sobretudo na avaliação de programas complexos em saúde, todos os envolvimentos em saúde, a gente precisa de fazer avaliação, e o senhor traz isso, né, para avaliação docente, o que eu acho uma proposta arrojada, né, porque eu penso que como parte da avaliação, ela traz para a gente respostas que podem nos dar condição de desenvolver, inclusive, ferramentas inovadoras no campo não só das metodologias pedagógicas, mas aplicadas para os estudos das ciências biológicas e das ciências farmacêuticas, né? Então, primeiro, é uma sugestão, né? E a segunda é uma pergunta de como fazer essa avaliação, como o senhor pensa fazer essa avaliação, né? Eu digo isso porque parte do meu doutorado foi em avaliação de programas complexos, por isso que me causou interesse, né, e curiosidade. E a outra é a sugestão de fazer parcerias. Eu acho que o centro, a direção de centro, acho que tem como facilitar esse mecanismo, né? Por exemplo, no Laboratório Central de Saúde Pública, no Núcleos, e com a Fiocruz, né? Porque tanto atende a farmácia quanto atende a biologia. Isso é uma tônica no nosso campus, com o Instituto Vital Brasil e, sobretudo, ações de parcerias com os laboratórios da prefeitura e com as unidades de saúde da prefeitura. Não só as unidades básicas de saúde, mas, por exemplo, Central de Abastecimento Farmacêutico, as CAFs, né? Então, que a gente já pudesse ter essa veiculação direta dos nossos alunos de farmácia, diretamente com os CAFs. As nossas CIEVs, né, de vigilância epidemiológica, em que tanto os alunos de biologia quanto os alunos de farmácia pudessem estar fazendo estágios nos CIEVs, que isso é extremamente importante para a formação deles e para o entendimento do que são os processos de adoecimento, né, construção de processos de adoecimento e construção de políticas públicas. Tá? Então fica aí, no caso, a sugestão e a pergunta: como o senhor pretende fazer essa avaliação docente? Obrigado, uma boa tarde, obrigado pelas suas propostas. Obrigado. Professora Carmelina, em relação a como fazer a avaliação docente, realmente até fiquei na dúvida se eu iria incluir isso na proposta, porque isso posso até acabar perdendo votos, né? Porque eu acho que ninguém gosta de ser avaliado. Falar em avaliação docente, geralmente, é um ponto crítico. Mas a ideia não é uma avaliação que seja punitiva de alguma forma, né? Primeiro é para tentar fazer um diagnóstico institucional do que a gente precisa, onde que a gente precisa atuar. E segundo, de tentar identificar aquelas situações onde precisa de algum tipo de apoio mais específico, né? Então, agora, como fazer isso? Bom, primeiro, ninguém vai ser uma pessoa, não sou eu que vou criar isso sozinho, a gente vai ter que fazer uma comissão específica para fazer uma forma que seja transparente. E aí eu já deixo registrado aqui o convite para a sua participação, já que citou que tem uma especialização nessa área de avaliação, que também foi minha área do meu trabalho no mestrado também. Então, eu gosto sempre de discutir um pouco essa questão de avaliação mais formativa mesmo, né? Então, a gente vai fazer um grupo de trabalho em relação a isso. Isso vai ser discutido, vai ser apresentado, vai ser modificado, mas tem que ser de forma com prazos para que aconteça, né? Porque senão, toda vez que a gente cria uma comissão e se não tiver prazo, isso também fica se enrolando e não acontece. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai determinar prazos e que possam ser cobrados. Então, nessa avaliação, acho importante ter avaliação até mesmo dos alunos em relação aos professores, né? Os alunos têm essa dificuldade, às vezes, de avaliar os professores, porque sentem que podem ser prejudicados, podem ser ameaçados, mas, como eu falei, a ideia não é
não é prejudicar nem alunos, nem professores, é que tenha um feedback de um retorno institucional. Então, eu sei que isso é um ponto, às vezes, delicado, crítico, mas a gente vai ter um grupo de trabalho para trabalhar em cima disso desde o início. Já existem modelos, a gente pode usar um pouco a lei de Lavoisier, né, adaptando ali, nada se cria, mas se adapta. Então, a gente pode utilizar... eu já peguei um modelo da Unifesp, que é feito na Unifesp, Constituição Pública, tem um modelo da Estácio, que é uma instituição privada. Então, tem alguns modelos de avaliação que são realizados e a gente pode ver o que pode ser aplicável aqui para a nossa realidade de centro biomédico, né? Então, a minha forma de trabalhar seria essa, através de conjunto de pessoas que vai fazer uma proposta, vamos ampliar para uma discussão maior e depois retornar com uma proposta final com prazos bem definidos. E em relação às parcerias, sem dúvida nenhuma, citou aí 3 exemplos importantíssimos de parceria, né, para a FCBS, que é o Noel Nutzel, Vital Brasil e a Prefeitura, né? São instituições que a gente tem essa facilidade de contato, mais a Vital Brasil, pela proximidade com a Secretaria Estadual de Saúde, e a Prefeitura, pela proximidade com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu já tive algumas reuniões por outros motivos nas 2 secretarias, tanto municipal como estadual. Então, a gente já tem os contatos lá, então a gente consegue colocar isso também já em prática, já desde o início do próximo primeiro semestre, né? É só ver realmente como fazer, fazer uma proposta de plano de trabalho, e a gente vamos lá juntos para apresentar e a gente colocar em prática já no início do semestre, né? Isso que eu digo, tem algumas dessas propostas aí são só, vamos dizer, ideias, algumas são propostas mais de médio e longo prazo, mas tem algumas que são de curto prazo e que eu até coloco à disposição, mesmo que eu não seja eleito, que ou o professor Jorge, o professor Delson, fiquem na direção, eu coloco para que possa ser seguido isso independente de quem assumir a direção do centro biomédico, né? Então, eu acho que o mais importante é que as coisas aconteçam e a gente já tem essa visão institucional em relação a isso, né? Até hoje mesmo, eu estive com o professor Jorge, com o professor Delson, no Instituto de Medicina Social, a gente fez lá uma conversa que foi simultânea e eu tenho um bom relacionamento. Inclusive, eu resolvi me candidatar no penúltimo dia, que eu iria só voltar para o departamento de clínica médica, de onde eu sou originário, mas eu resolvi tentar continuar um pouco contribuindo na gestão da universidade e a única forma seria através do centro biomédico. Então, eu chamei o professor Jorge, que é o atual diretor, candidato à reeleição, expliquei os motivos, que foi uma coincidência, se não fosse a coincidência agora, seria daqui a 4 anos, com outros professores. Então, que não teria nada contra a pessoa dele, mas eu tinha outro tipo de proposta e gostaria de tentar colocar em prática, né? Eu acho que o nosso centro biomédico precisa ser mais proativo e não só... Óbvio que tem que atender às demandas e pedidos das unidades, mas tem que ter as suas próprias iniciativas para que a gente possa crescer, né? Senão a gente fica muito internamente apagando os incêndios, né? A gente precisa ter uma ação também de crescimento, e aí crescimento tanto interno, mas também crescimento externo também. Então, obrigado aí pelas perguntas, professora Carmelina. Professor Mário, eu que agradeço e coloco-me à disposição para, independentemente do senhor seguir na direção do centro ou não, se for avante a questão da avaliação docente, estarei... Ótimo. Obrigado pelo convite e estarei à disposição. Obrigado. Está registrado. Alguma outra pergunta? Bom, pelo silêncio dos presentes, eu entendo que as perguntas
né, se esgotaram. E eu também gostaria de me colocar, professora, em relação a essa proposta de avaliação docente, né? Somos uma unidade ou uma componente organizacional nova, temos nossa complexidade, não temos ainda um campus próprio. Muitos professores, né? Na realidade, o nosso concurso foi para professor doutor, né? Então, temos um grupo grande de 42 docentes doutores na universidade e muitos deles, né, ou uma boa parte deles, né, veio organizando a gestão para que houvesse corpo, né, da UESO e ela hoje se transformasse na unidade organizacional FCBS. É claro que numa universidade nova, né, é mais complicado manter uma alta produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar na gestão, né, num espaço, né, ainda muito reduzido e cheio de pontos delicados, né? Então, quando eu ouço falar em avaliação docente, comparativo à estrutura e oportunidade das demais unidades organizacionais que compõem o CBI, isso coloca a FCBS como patinho feio, né? Então, né, talvez seja necessário, a meu ver, né, para essa unidade, primeiramente um diagnóstico, né, para que depois pudesse falar numa avaliação propriamente dita, né? Então, se me permite, né, alguma sugestão, né, eu acho que diagnóstico, identificar, porque veja bem, nós somos uma componente que é fisicamente distante, né, das demais que compõem o CBI, né, e com vários problemas, né, que agora, né, o CBI está tomando ciência, quer dizer, a FCBS ainda não tem uma forma clara para as demais componentes, né? Como o senhor mesmo disse, né? O senhor nos conheceu mais cuidadosamente no site, né? Enfim, então eu já pergunto, né? Como é que fica na sua gestão, se assim eleito, a política de aumento de bolsas, infraestrutura e oportunidade para que os pesquisadores, né, que aqui existem, né, e que vêm trabalhando arduamente, né, para realizar suas pesquisas em condições bem ácidas, né? Então, essa é a minha primeira pergunta, né? Qual é a proposta diante desse cenário, né, de avaliação e do desempenho das demais unidades. E embora eu tenha percebido uma proposta para os funcionários, o que é sempre muito importante, né, os técnicos administrativos, aqui na unidade, os nossos técnicos administrativos, eles são, na maioria, terceirizados, né? Então, como é que nós poderíamos trabalhar, né, em parceria, né, com a direção do Centro Biomédico, intermediando esse diálogo, né, com as unidades, ou melhor dizendo, né, com os órgãos superiores da universidade, sejam, né, conselhos ou mesmo executivo,
para a possibilidade de concursos para esses profissionais, porque veja bem, né, a nossa unidade ela funciona, né, basicamente com não UERJianos, né? E isso acaba fragilizando em alguns momentos, né? Nós temos alguns servidores cedidos, né, que já tem uma visão da UERJ que nos ajuda, tem nos ajudado muito, né, a compreender, né, o caminho que a UERJ faz, mas historicamente, né, nós temos nossas peculiaridades e que a UERJ, né, que nos abraça, não conhece delicadamente, né, não conhece na sua essência. Então, eu gostaria de ouvir, né, a sua, o seu olhar para essa unidade que é distante, né, e que torna tudo um pouco mais, né, vamos assim dizer, torna necessário um pouco mais de fôlego, né, e com peculiaridades, né, que difere essa universidade dos demais, difere essa unidade das demais que oferece um desempenho já de anos. Certo. Muito bem. Então, professora Maria Rita, primeiro ponto sobre a avaliação, né? Realmente eu acho que fica muito abstrato só falar da avaliação docente, fica uma coisa até meio assustadora, né? Mas, como você falou, a ideia é primeiro fazer um diagnóstico, né? Eu acho que a avaliação também é diferente para cada unidade, também não pode ter uma avaliação única para todos os biomédicos, a gente tem muitas especificidades, né? Só para citar um exemplo, o Estudo de Medicina Social, o IMS, ele quase não participa da graduação. É um instituto voltado para a pós-graduação e pesquisa. Ele só tem 3 disciplinas no curso de medicina. Então, como é que a gente vai fazer a mesma avaliação no curso de ciências biológicas ou para o curso de farmácia, né? Então não dá para fazer o mesmo tipo de avaliação. Então, vamos ter que ter avaliações, às vezes, até por curso. Então, vai ser um trabalho grande de tentar organizar isso. E a ideia também não é, como eu falei, não é tipo de punição, nem constrangimento, muito pelo contrário, é para tentar ajudar nesse diagnóstico inicial que seria feito e tentar identificar o perfil, né? A gente também pode definir, na verdade, a gente tem vários perfis de docentes, né? E não pode, por exemplo, eu estou agora na gestão, como diretor da faculdade. Obviamente, minha atuação na sala de aula reduziu bastante. Eu só tenho meus alunos de iniciação científica, mas eu não dou mais aula, porque eu não consigo nem tempo. Até gostaria, mas eu não consigo. Então, nesse período, a minha avaliação em termos de ensino ficaria bastante prejudicada. Então, tem o perfil do gestor, o perfil daquele que se dedica muito mais à graduação, aquele perfil que se dedica à pós-graduação, aquele perfil de pesquisa. Todos esses perfis são válidos desde que sejam dedicados e obviamente, o ideal é que tenham a inserção em cada um dessas atividades. Mas a gente tem que tentar ter essa percepção e tentar ver qual é o caminho que a unidade deseja, se precisa fazer alguma correção ou não. Pode ser que chegue à conclusão, não, tá bom assim, vamos deixar assim. Então, é mais para ter uma avaliação institucional do que ter uma avaliação individual dos docentes, né? Então, esse seria o objetivo. Mas, como eu falei, isso é para ser discutido ainda, e temos que fazer um grupo de trabalho para isso, né? Em relação a aumentar o número de bolsas e valor de bolsas, né? Isso o centro biomédico não é o centro biomédico que resolve isso, mas o centro biomédico é o nosso representante, né? Representante das unidades junto aos conselhos, né? Conselho Universitário, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a COPAD. Então, por isso,
é que o diretor de centro biomédico tem que estar bem alinhado às direções das unidades para ver quais são as demandas, em termos até de bolsas, e embora isso aí seja mais uma política universitária global do que uma coisa mais específica, né? Mas eu sei que existe muita competitividade em relação a isso, e aí, mais uma vez, é nessa hora que a gente tem que mostrar a força do nosso centro biomédico, a necessidade. Eu acho que é o centro que mais precisa de estágios, mais precisa de bolsas para isso, tem mais programa de extensão. Então, não há dúvida que temos uma força de pressão que eu acho que não está sendo utilizada, mas que a gente deve utilizar a partir de agora. E em relação aos técnicos administrativos, você falou, então, que a maioria é terceirizada, né? Então, tem que ver também como é que se faz essa transição para que tenha um corpo técnico administrativo próprio, concursado, né? Óbvio que isso não podemos também... Tem que ver essa transição, né? Porque muitos terceirizados, inclusive, eu digo por experiência própria aqui, são às vezes até são mais dedicados e participativos do que os próprios concursados. Então, tem que ter esse cuidado nesse tipo de evolução, como é que a gente vai caminhar. Mas é óbvio que o ideal é que tenhamos um corpo próprio para não ficar dependente de políticas de governo e orçamentos para que a gente possa atender essas demandas, né? E, como você falou, a gente precisa que todos vistam a camisa e se dediquem o máximo pela instituição, né? Então, não pode ter aquele discurso de saber o que a instituição vai fazer por ele, sim o que ele pode fazer pela instituição. E a gente vê isso acontece até mesmo entre os docentes, né? Pelo menos a nossa realidade, infelizmente, às vezes é o que a gente vê aqui. Então, a gente precisa tentar trabalhar sempre pela instituição, mesmo porque nós estamos de passagem, né? Então, a gente precisa deixar o nosso legado aqui, que é fortalecer a nossa instituição para que sejamos sempre lembrados de alguma forma. Bom, professor, então, a comissão agradece, né, a sua participação, a oferta de propostas, né, especificamente para nós. Registro aqui a presença, além de mim, né, do Alexandre Peixoto, do Alexandre Siqueira, que também são membros da comissão, professora Jéssica Vieira, né? E se eu me esqueci de algum, por favor, me ajudem, que eu estou olhando a lista do chat, né? Estamos buscando trabalhar exatamente, né, para que as propostas do Centro Biomédico, dos candidatos do Centro Biomédico, né, cheguem a todos da nossa comunidade, né? Somos um colégio eleitoral em torno de 600 votantes, né? E deixa eu ver aqui alguma pergunta. A professora Lívia disse que está presente. Lívia também presente, né? Obrigado, Lívia, por estar aqui. E se não há, né, se deseja ainda fazer alguma colocação, sinta-se à vontade. Né? Eu posso lhe encaminhar, porque essa apresentação foi, até eu peguei de uma aula minha e fui encaixando as propostas de forma resumida, né? Mas eu tenho um arquivo com elas mais por extenso, né? Posso lhe encaminhar um arquivo para que seja encaminhado aos professores e alunos? Sim, professor, pode encaminhar, nós colocaremos na comissão, né? A comissão é soberana, né? A subcomissão. Tá. E qual é o seu desejo? Esse arquivo o senhor deseja que chegue à comunidade como? Não, se vocês tiverem, pode ser por e-mail ou algum grupo, porque eu estou evitando até de ficar entregando muito papel, né? Porque eu não gosto dessa fase de ficar distribuindo muitos papéis, né? Então seria uma distribuição mais virtual mesmo, né?
Nós temos que tratar todos os candidatos da mesma forma e eu penso como nós poderíamos disponibilizar, né, sem parecer que estamos tendo algum privilégio. Mas eu acho que o senhor pode encaminhar, né, a direção e a direção avaliar a pertinência, né, nos nossos canais de comunicação. Tá. Encaminho Tá? para o seu e-mail mesmo? Pode encaminhar sim, Tá. né, para o e-mail da subcomissão, e nós também vamos consultar a SEG, né, dessa Tá. possibilidade, Tá tá? bom. Para fazer tudo direitinho. Perfeito. Tá ok? Então, Perfeito. Obrigado. muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo tempo, né? Volto a dizer, esse material será disponibilizado para a comunidade no sábado, tá? E bom. desejamos sucesso, né? Obrigado. Obrigado a todos aí presentes. Um abraço. Então, colegas, com isso finalizamos mais uma etapa e amanhã, né, partiremos para a próxima fase, né? Boa tarde a todos, né, e até amanhã.